Dado x0, dado x diferente de zero, seja a série somatória de x elevado a n sobre n fatorial. Essa série aqui. Tá? Vamos pegar essa série. Dado x diferente de zero, considere essa série, que é a somatória de n igual a zero a mais infinito. E x diferente de zero. Tá? Bem, vamos usar o teste da razão. Tens, vamos lá, quem é o limite com n tendendo a mais infinito? Aí é o módulo. Quem é o termo n mais 1? Quem é o termo n mais 1? Quem é? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. E quem é o termo n? X elevado a n sobre n fatorial. Tá? Então isso aqui fica o quê? Fica esse limite quando n tende a mais infinito. Aí vai ficar o seguinte modo. X elevado a n mais 1 dividido né, vai ficar x elevado a n mais 1 sobre x elevado a n vezes quem? N fatorial sobre n mais 1 fatorial. Não fica isso? Então fica o limite quando n tende a mais infinito do módulo de x vezes, quanto é que dá essa conta aqui? 1 sobre n mais 1. Ou seja, isso é o limite com n tendendo a mais infinito do módulo de x, que é, né, módulo de x, sobre o módulo de n mais 1, que é n mais 1. E para todo x diferente de zero, repare, o x é qualquer, porém arbitrário, mas ele está fixo aqui. X é fixo, porém arbitrário. Esse limite não depende de x, depende só do n mais 1. E qualquer que seja o x que eu tome, esse limite aqui dá quanto? Zero. Então, ao teste da razão, o L é o limite, é zero. L maior que zero, menor que 1. Daí, qual é a conclusão? Daí, tá? Pelo teste da razão, tá? Pelo teste da razão, essa série converge, ela converge absolutamente. O detalhe aqui do x diferente de zero é para eu poder fazer essa conta. Para poder fazer essa conta aqui. Tá certo? Acontece que essa série aqui, ó, perceba que essa série aqui, ó, tem como sequência de somas parciais a ela associada, tá? A série 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tem constante 1. Ela é uma sequência constante igual a 1. A sequência de somas parciais associada a essa série. Quem é o primeiro? Essa série. Quem é essa série? Quem é? Quem é o primeiro elemento dessa série? Quem é? Quem é? Não, é 1. É 1.
é aquela convenção que é feita em expressões polinomiais e sérias. Quando aparecer 0 elevado a 0, você substitui por 1. Isso não é uma definição dizendo que 0 elevado a 0 é 1. 0 elevado a 0 é uma indefinição matemática. No entanto, há a seguinte convenção. Em expressões polinomiais, quando você substitui x por 0 e aparece 0 elevado a 0, você substitui por 1. Tá? Para ficar... É como aqui, ó. Por exemplo, você tem um polinômio, ó, an, x elevado a n, mais a1x mais a0. Um polinômio está definido para todo x real, não está? Então, esse polinômio ele pode ser escrito como sendo o quê? Somatória, i variando de 0 até n, de ai, x elevado a i. E nessa notação tem um problema. Porque quando eu escrevo assim, tem um problema. Quando aparecer, quando for x elevado a 0, vai ficar a índice n 0 elevado a n, que dá 0, se o n é positivo, tá? Se o n é positivo. Vai ficar a n elevado a n, 0 elevado a n, que dá 0. Até o a1, tá? Vezes x elevado a 1, vezes a1 vezes 0 elevado a 1, que dá quanto? 0. Então só sobra o a0. Portanto, para isso fazer sentido, ó, para isso fazer sentido, porque ó, olha isso aqui no 0. A n, 0 elevado a n, mais o quê? A1 vezes 0, mais a0. Quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá? Dá só o a0. Então, para essa igualdade valer para todo x real, é imperativo a seguinte convenção. Quando aparecer 0 elevado a 0, você substitui por 1. Mas isso não é, eu não estou definindo 0 elevado a 0 como sendo 1. Eu estou num contexto bem restrito aqui. Um contexto em que eu quero que valha essa identidade. Para ela valer para todo x real, e para isso dar o a0, eu tenho que substituir 0 elevado a 0 por quem? Por 1. Porque, rigorosamente falando, essa expressão não está definida para todo x real. Ela está definida para x real diante dessa, para todo x real diante dessa convenção. Quando aparecer 0 elevado a 0, eu substituo por 1. Tá? Mas 0 elevado a 0 é uma indefinição matemática. Então, isso aqui dá 1 mais o quê? Mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Ou seja, quem é a sequência de somas parciais dessa série? É a sequência constante igual a 1. Qual é o limite da sequência constante igual a 1? 1. Então, isso aqui dá 1. E converge. Então, você tem uma convergência absoluta. Tá? Logo, você tem o seguinte, somatória de n igual a mais infinito. De n igual a mais infinito, não. N igual a 0. Somatória de n igual a 0 a mais infinito de xn sobre n fatorial. Isso aqui converge absolutamente, qualquer que seja x real. Não é só para x diferente de 0. X diferente de 0 é para poder usar aqui o teste da razão. Não faz sentido o teste da razão com x igual a 0. E a convergência no 0? A convergência no 0 é bem particular. É daqui. Entendido? Carregar? Sério? Pronto, então dá um... Acaba aí.